Sejam bem-vindos, alunos do primeiro ano, primeira série do ensino médio. Hoje nós estamos na aula de Sociologia sobre estranho e desnatural. Quem vai apresentar a aula para vocês hoje é a professora Fabiana. Oi, gente, tudo bom? Alguns de vocês, acredito que a gente já tenha visto lá na aula de tecnologia, sim, mas hoje, a gente vai estar iniciando aí as nossas aulas de sociologia, Eu acredito que sociologia seja uma matéria nova para vocês, então, na verdade, essas aulas, o que a gente vai trazer é entender um pouquinho de como isso funciona, como isso vai funcionar para vocês, e principalmente, ao longo desse tempo, também entender qual é a função dela na sociedade, e assim por diante, já que a gente vai aí numa trilha até o terceiro ano, tá? Então, antes da gente começar realmente a ver, eu queria lançar uma perguntinha aí para vocês, tá? Para vocês já começarem aí pensando, porque, querendo ou não, essas aulas como sociologia e filosofia são aulas de diálogo, a gente precisa discutir, a gente precisa pensar junto. Então, por isso que eu quero que vocês, junto comigo, respondam essa questão que vai estar aí na tela para vocês, tá? Então, o que significa dizer que o nosso olhar, nosso olhar sobre as coisas, não é natural, não é uma coisa assim que vem com a gente, mas que ele é construído, tá? Então, a gente vai dar 3 minutinhos aí para vocês pensarem aí, responderem, e aí a gente volta, tá? Muito legal a interação de vocês no chat. Isso é importante a gente deixar bem claro. Uma aula é formada de professor e alunos. Então, se vocês não participarem conosco, a gente não sabe se vocês estão entendendo, se vocês estão respondendo as questões da professora Fabiana. Legal? Mas, olha, tiveram bastante respostas. A Isabela significa que temos opinião. A Samanta,
porque modificamos o mundo à nossa volta. Yasmin, primeiro nós conhecemos as coisas para depois formar a opinião delas. Ana Beatriz, porque quando olhamos alguma coisa, primeiro os identificamos, depois interpretamos. Gostei. Priscila, que quer dizer que vemos o mundo de outra forma. O Daniel, nós gostamos do que a sociedade acha que vamos gostar. Não entendi. Acho que será que não gostamos do que... Não entendi o que você colocou, Daniel. Douglas, a influência da mídia nos muda. Né? Então, a gente sofre essa questão mudança, da mídia. Né? E o Guilherme, o último aqui que eu vou ler, desculpa não poder ler todos, somos influenciados pela sociedade. Gostei muito da interação de vocês, isso é muito importante, porque eu acho que, mesmo a gente tendo a distância, a gente precisa ter essa interação, entendeu? Para pelo menos a gente conseguir esclarecer algumas dúvidas, ver aí o que a gente está pensando é certo ou errado. Mas o que acontece? Meio que ali tá todo mundo meio certo. A única que eu não entendi ali que vai por interpretação é a do... Daniel. A do Daniel. Então, assim, o que acontece? Quando a gente fala sobre sociedade... Se a gente for comparar o Brasil com a Índia, com o Japão, com os Estados Unidos, a gente vai falar de lugares que são muito diferentes e tem opiniões diferentes sobre todas as coisas, né? A mídia tem uma parcela importante, sim, né? Sim. Até colocaram aí, mas a gente também tem as nossas questões familiares. Né? Se a gente foi criado numa família nordestina, a gente vai ter certos hábitos. Se a gente foi criado numa família de imigrantes, a gente vai ter outros hábitos. E, é claro, a sociedade também vai fazendo com que a gente tenha certos olhares sobre certas coisas. Né? Então, por isso que a gente fala que o nosso olhar ele não é natural. A gente não nasce com certas coisas. Por exemplo, uma criança não nasce com preconceitos. Né? Se você colocar uma criança com várias crianças e adultos, ela não vai ter preconceito com elas. Né? Isso é uma coisa que a gente vai adquirindo com a idade, com as coisas que a gente vai passando na nossa vida. Né? O que não significa que é bom, né? Muitos desses olhares não são positivos, mas eles vão acontecendo. Tá? Então, assim, algumas coisas na sociedade também vão mudando. Então, por isso que, às vezes, o olhar que o seu pai ou o seu avô tem não é o mesmo olhar que você vai ter hoje. Tá? Então, eu vou trazer um exemplo, né? Antigamente, por exemplo, eu acho que vocês já devem ter ouvido muita gente falar isso, que mulher casada não trabalha, que é o homem lá que tem que sustentar, que é o homem que tem que colocar isso. E aí eu trouxe para vocês um exemplo que eu vou colocar aí na tela para vocês, né? Que é de uma legislação de 1916 que fala que a mulher não pode exercer a profissão sem autorização do marido. Meu Deus, isso é pesado, hein, Fabi? Pois é, né? Nossa, não sabia. E quantos de nós, assim, não temos parentes mais velhos, onde realmente era um costume, sei lá, a nossa avó, a nossa bisavó não trabalhar, e é visto a ideia da mulher trabalhar ou estudar como algo, tipo, mega negativo. Quantas vezes, né, a gente é colocado dentro de casa como mulher para poder fazer funções domésticas, enquanto o homem nem sempre é colocado. Então, isso são visões que vão mudando. Hoje, a gente tem uma visão completamente diferente. Tanto que estamos eu e a Ju aqui trabalhando, provando que a gente pode trabalhar sem autorização de ninguém, né? Assim, só de nós mesmos. Quero saber onde está o marido, o namorado, e aí? Aí, a gente trabalhando aqui... Deve estar tudo em casa no home office. Entendeu? Então, assim, as coisas mudam. E a nossa visão das coisas também vai mudando com o tempo. Só que o que acontece? Certas coisas, às vezes, ficam meio que grudadas na sociedade. Que são aquelas coisas que a gente vai falando e repetindo, porque alguém falou pra você, e aí você repete, e assim vai. E a gente acaba trazendo informações que nem sempre são verdadeiras, e a gente sabe lá no fundo que não são. Mas a gente continua repetindo só porque, todo mundo sempre fala, é assim, e a gente continua repetindo. Então, eu vou trazer aí um exemplo pra vocês, aí na tela, tá? Então, por exemplo, como eu acabei de falar, algumas expressões que a gente usa, tantas vezes que a gente repete, elas viram uma verdade. Então, por exemplo, mulher ao volante é um perigo constante. Será que isso é verdade? Nossa, eu fico tão brava quando falam isso, porque eu vejo cada homem fazendo umas coisas no volante aí, viu? Vou nem falar nada. Nem falar nada, né? Então, o que acontece? Isso é uma coisa que a gente sempre vai ouvir.
né? E eu não vou dizer que eu já não tenho ouvido isso, que a Ju não tem ouvido isso. Várias vezes quando eu saio com meus amigos, eles falam, não, quem vai dirigir? Eu falo, não, eu pego o carro, pessoal, pelo amor de Deus. Né? Tem amor à minha vida. Tem amor à minha vida, né? Por exemplo, normalmente sou eu que dirijo com meu namorado e o pessoal fala assim, não, mas você deixa ela dirigir? Não parece que virou o papel do homem, né? Que o estigma, essa coisa, o papel do homem é dirigir. Mas e aí, e a gente? Você sabe, Fabi, que falando nisso, eu vou contar um caos aqui. A minha sogra, ela dirigia. E a mãe dela falou que quando ela engravidasse de um filho homem, não podia mais dirigir. E ela parou de dirigir e não dirigiu mais nunca mais. Ah, pronto. Ah, pronto. Então, assim, o que acontece? A gente sabe que não é bem assim, né? E a gente continua vivendo esse estigma dia a dia. Né? Por mais que, por exemplo, eu e a Ju, a gente tenha vindo dirigindo pra cá, né? Então, a gente fica nessa de vir pra cá, de dirigir, e mesmo assim a gente ouve que a gente não sabe dirigir. Isso a gente está colocando esses exemplos mais comuns, mas a gente pode colocar frases assim, porque você é loira, você é burra, e aí? Ai, nossa, daí eu falo que eu penso com a raiz, né? Eu tenho que fugir para algum lugar. Eu vou brigar com o pessoal? Penso com a raiz, pronto, acabou. Então, assim, são coisas que a gente continua repetindo, por mais que a gente saiba que não tem nada a ver com a realidade. Então, ainda mais para provar isso, eu vou colocar aí para vocês uma informações sobre acidentes de trânsito, tá? Então, apenas 6% dos condutores, que são mulheres, né? 16% das vítimas envolvidas em acidentes fatais são mulheres. Então, pega aí o resto da galera, que na verdade é tudo homem. E você pode ver que até o seguro, né? Quando a gente vai fechar um seguro, o seguro para a mulher é mais barato. Graças a Deus, entendeu? Então, assim, isso é uma verdade. Quando a gente vai ficando mais velha, a gente vai descobrindo, por exemplo, que se você é mulher, o seu seguro do carro é mais barato. Né? Então, justamente pelo cuidado que existe no trânsito, normalmente uma mulher ela é mais cuidadosa. Né? Não é uma regra, vamos dizer que todas as mulheres aí são, né, o Ayrton Senna das ruas de São Paulo, mas existe ali umas informações que dizem justamente. Mas você falou do Ayrton Senna, eu ia lembrar exatamente isso. Você pega mesmo o automobilismo, né, a Fórmula 1 aí, que é a mais conhecida, os pilotos são todos homens. Não tem mulher. A gente vive numa sociedade... Tem categorias menores, assim, mas Fórmula 1 lá não tem. Mas mesmo assim, se você vê Fórmula Indy, essas coisas, também é majoritariamente masculina. Mas o que acontece? A gente é criado na ideia de que dirigir é coisa de homem. Tanto que quantas mulheres aqui ganharam de presente, quando eram criancinhas, um carrinho? Né? A gente ganha uma boneca para aprender a cuidar dos filhos, né, que por sinal até hoje, e pretendo continuar não colocando em prática, então eu preferia ter ganhado o carrinho. E eu já não tenho TV em casa e coloquei 3 no mundo. Então, né, graças a Deus, minha mãe me dava carrinhos quando eu era criança. Mas, o que acontece? A gente tem isso muito claro na nossa sociedade. A gente tem isso muito claro na questão de que é muito focado no que a gente vai repetindo. Por mais que a gente tenha dados que apresentem pra gente que tudo isso que a gente tá falando é mentira, a gente continua repetindo e continua colocando esse preconceito. E aí a gente chama essas situações de senso comum. Né? São as coisas que a gente fala lá no meio do cotidiano, que por mais que a gente saiba que não seja tão verdade assim, a gente continua repetindo, porque se todo mundo fala, por que, então, que eu não vou falar, né? Então é verdade, tá? Então, assim, quando a gente fala sobre esse tipo de coisa, é porque a ideia que a gente tem, trazendo a sociologia para vocês, é que a gente comece a discutir essas coisas. É que a gente pare de naturalizar coisas que a gente sabe que não são verdade só pelo hábito de ficar falando. Né? Dizer que quem tem que cozinhar em casa é a mulher. Bom, se a gente dependesse disso, tadinho do meu namorado, coitado. Ia sofrer. Né? Então, assim, não é porque eu sou mulher que eu tenho super habilidades culinárias. Namorado cozinheiro. Na verdade, quando você foi escolher o namorado, a primeira coisa lá que você colocou tinha que ser cozinheiro. Foi exatamente isso. Eu falei, se ele faz pizza, é isso que eu quero pra minha vida. Então, assim, não é porque eu sou mulher que necessariamente eu sou, assim, o as da cozinha. Entendeu? Não é porque eu sou mulher que, por exemplo, eu sonho em ser mãe. Eu sim, né? Mas tá tudo bem sonhar em ser então, mãe. Mas eu acho que não é uma regra. Isso que eu ia falar. É legal ter
pessoas diferentes, né? Ter vontades diferentes. Existem homens que dirigem bem, existem homens que dirigem mal, assim como as mulheres também. Mas a regra, isso que incomoda, né? A gente vive em um mundo de regras da sociedade, em que a sociedade impõe para nós. E a Fabi tá falando uma coisa excelente para nós. Então, assim, a ideia que a gente traz aqui é para que vocês comecem, né? É claro, é uma jornada. Ninguém nasce fada sensata, né? Fabiana nasceu aqui fada sensata, já com 5 anos, dando lição de moral nas pessoas, jamais. Né? A gente sempre cometeu esses erros e provavelmente eu continuo cometendo esses erros na minha vida porque é o comum. São coisas que às vezes a gente fala sem nem pensar. Mas a ideia é que a gente vá começando a desconstruir esse tipo de coisa, né, a partir de agora. Então, eu vou jogar aí uma perguntinha para vocês, bem rapidinha. Em que outras situações você estranha no seu cotidiano e que causam a sensação de que não é bem assim, né? Que não é bem como as pessoas falam para você ou não é bem como as coisas aparentam, que você olha e fala... talvez não seja bem assim, tá? Então eu vou deixar essa perguntinha, vou deixar uns 3 minutos para vocês responderem aí, me darem uns exemplos e aí a gente volta, tá bom? Ai, gente, muito bom. Vocês são demais. Eu estou me divertindo demais com a aula e aprendendo. Então, vamos lá. Vou citar alguns, tá, Fabi? Tem um monte aqui, meu Deus do céu. Ai, tem umas pesadas aqui, uma pra gente debater. O Alan diz, só as mulheres têm que fazer as coisas de casa. Jamais.
Porque aí, pensa assim, você vai ficar em casa, só sua mãe lava roupa, só sua mãe passa, só sua mãe cozinha, e aí você vai morar sozinho e você vai viver de iFood, você vai viver de Uber Eats. O que você vai fazer da sua vida? Vai viver de miojo. Não vai ter independência nunca. Vai viver de roupa suja, encardida. Tem certas coisas que a gente tem que entender que é papel das pessoas. Se a roupa é minha, sou eu que tenho que lavar. Se eu quero comer, eu tenho que aprender a fazer comida, né? Então, esse papel de gênero aí, ó, já deixou de existir faz muito tempo. Eu vou juntar duas agora. Duas aí, depois vocês comentam das duas. O Ricardo fala que no Rio de Janeiro só tem ladrão. E cadê a... Calma aí. E a Júlia diz que todo corintiano é ladrão. Não vou falar nada, assim, porque, no caso, a Ju é carioca. Mas... E olha, tô sem nada. Mas isso eu posso comprovar que não é verdade. A outra parte eu não posso comprovar não, gente, mas... Nem começa, tá? Realmente, não tem isso. Né? A gente coloca certos estereótipos por causa do que é noticiado. Se a gente fala assim, porque o Rio de Janeiro só tem bandido, porque lá é mega perigoso. E geralmente quem fala isso são pessoas que nunca foram pra lá. E mais do que isso, você realmente anda no centro de São Paulo, em paz, assim, tipo, com o seu iPhone na mão e o seu MacBook Pro sentado na Praça da República? Então, assim, é muito relativo ao que é noticiado. Em qualquer lugar do Brasil, né? A gente fala de São Paulo porque a gente mora aqui, a gente está aqui. Mas se você for pensar em qualquer outro lugar do Brasil, realmente você sai na rua tranquilo, você sai de casa e deixa a porta da sua casa aberta, com a janela aberta e tudo bem. Então, é muito relativo isso. A gente coloca certos estereótipos muito grandes, só que a gente também vive esses mesmos estereótipos, né? A gente fala sobre, o corintiano ser bandido. E, enfim... Aí tem também o São Paulino, né? Na verdade, são brincadeiras. E aí, às vezes, acontece brincadeiras à parte, né? Futebol é para você se divertir e não para você agredir e maltratar as demais pessoas. São brincadeiras. Gostei aqui também que o Emerson falou que tem um que é assim, ó, homem não chora. Eu acho que essa é uma das mais complicadas, né? Porque se é homem, é ensinado desde criança que você não pode expressar seus sentimentos, que você não pode mostrar suas fraquezas, né? Que chorar é coisa de mulher, que sofrer... Engole o choro. Você é um homem. Engole o choro. Você é um homem ou um rato? Então, o que acontece? Cada vez mais a gente tem homens que acabam retraindo seus sentimentos, que não falam sobre isso. E por que você não pode chorar? Por que você não pode ver um filme triste e chorar por isso? Por que você não pode terminar um relacionamento, sofrer em paz, chorando num canto escuro do seu quarto, entendeu? Todo mundo tem direito de chorar, só que a diferença é que a gente pode chorar em público e tá mais ou menos tudo bem, né? Porque aí, meu Deus, ela é frágil. É bonitinho, né? É bonitinho. Bonitinho. E aí quando o cara tá lá, ele até quer chorar, mas dá aquela engolida porque não pode. Quem disse pra você que você não pode chorar? Então, tem certas coisas que afetam a nossa vida a longo prazo, né? Não é uma coisa que, tipo, eu não posso chorar agora porque eu tô... Por exemplo, eu e a Ju, a gente não pode chorar agora porque a gente tá trabalhando. Tudo bem, é uma situação atípica, né? Ninguém vai chorar, assim, meu Deus do céu, fazer um drama na frente da TV. Mas, o que impede as pessoas de expressarem seus sentimentos? Então, você foi a vida inteira orientada, tipo, você não pode chorar, você não pode sofrer, você tem que ser forte, você tem que ser bravo. E aí... onde fica os seus sentimentos nisso tudo, né? Olha, Fabi, tem um monte. Vai me dizendo aí quantas eu posso ler. Todos os asiáticos são iguais. Foi a Thaís que falou. Você já pensou que talvez para todos os asiáticos nós sejamos iguais? Verdade, né? A gente pega... Inverte a coisa, inverte. Então, assim, por que para eles... Porque a gente acha que eles são iguais. Só porque eles têm uma característica do olho puxado, a gente realmente vai achar que todos eles são iguais. É a mesma coisa que dizer que todas as pessoas de pele negra são iguais. Porque elas têm uma característica que é idêntica. Todas as pessoas brancas, né, caucasianas, são iguais também, é uma xerox. E não é bem assim, né? Tanto que a galera aí do K-pop tem 70 pessoas no palco, eles sabem o nome de pessoa por pessoa. Então, assim, é a questão da gente se dar o trabalho também de verificar as características que se fazem diferentes, né, em cada uma dessas pessoas. É a mesma coisa que dizer que chinês, japonês e coreano são todos iguais. Nunca foram e eles são bem diferentes, né? Angelita diz, toda mulher tem que casar e ter filhos. Isso é uma coisa que eu acho que tanto eu e a Ju a gente ouviu a vida inteira.
Sim, sempre. E até hoje, né, minha mãe tá lá no sofrimento de você precisa me dar um neto e eu tenho gatos e é isso que eu vou tenho pra te oferecer. Um segredo. Minha gata vai ter um filhinho só, é o que eu consegui identificar, né? Mais ou menos isso. Mas é basicamente isso. Então, essas coisas que a gente é ensinado a vida inteira, às vezes a gente fica achando que a gente tem que ficar preso a esse estereótipo, né? Não, eu preciso casar, porque se eu não casar, eu não vou me realizar na minha vida. Será que realmente casar é uma realização tão incrível assim, né? Ah, se eu não tiver filhos, eu não vou ser uma mulher completa. Gente, eu estou apenas plena da minha vida com meus gatos. E é isso, eu vou virar a velha louca dos gatos e tá tudo bem. Nossa, falando nisso, você pode virar e você pode falar mais um comentário aqui, ó. Gato tem 7 vidas. Não testei. Não pretendo testar, entendeu? Acho que é uma só. Mas, né, melhor não testar, essa daí a gente deixa na dúvida mesmo, que não é um bom plano a gente testar se o gato tem 7 Não vidas. somos veterinárias, pessoal. Não somos, tá? Assim, não mate seu gato, pelo amor de Deus. Ele tem uma vida só, cuida bem dela, tá? Ó, menino usa azul e menina usa rosa. Eu acho que você tá quebrando esse estereótipo agora, Ju, e agora? Por quê? Porque eu tô usando verde? É que ali fica meio azul. Ah, tá, não, gente, é verde. Mas... então, eu posso. Mas eu uso azul, adoro, aliás. Tá vendo? Quebrando estereótipos. Então, assim, esse negócio de cor ficou mais uma coisa de um símbolo. E tudo bem a gente ter símbolos. O problema é quando a gente acha que esses símbolos viram uma realidade na nossa vida. Então, você vai ter uma filha mulher, você faz o quarto da Barbie. Desnecessário. Por exemplo, minha casa, eu acho que não tem nada cor-de-rosa. E isso não me faz menos mulher. Mas eu acho que a questão tem que ser questão de gosto, né? Cada um tem que ter a sua cor de preferência ou aquela que não gosta. O que você gosta. Mas eu acho que é a última. Quer fazer a última? A última, por favor, porque eu gostei muito dessa. Cadê? Também, a Nádia, eu acho que é isso. Também com aquela roupa, estava pedindo, né? Estava pedindo o quê? Assim, porque tem que ter alguma coisa depois. Você com essa roupa você tá pedindo o quê? Tô pedindo nada. Um tapa na cara. Um tapa na sua cara é o que a gente tava pedindo. Né? A gente acaba colocando muito nas outras pessoas coisas que a gente acha que devem ser verdade. Então, tipo, ela tava com uma saia curta, ela tava pedindo. Às vezes ela só tava com calor, entendeu? Às vezes só tava 40 graus lá fora. Mas é que ela tava de vestido. Talvez ela goste de vestido. Passou pela sua cabeça em algum momento que ela pode gostar de vestido. Passou em algum momento na sua cabeça que talvez as pessoas possam se vestir como elas querem. Então, assim, quando a gente fala sobre isso, a gente fala muito sobre a questão de a gente achar que a gente tem direito sobre as outras pessoas, sendo que a gente não tem. Mas também tem a questão do assédio do homem, né? Que daí o homem vira e fala, também com aquela roupa tava pedindo. Entendeu? A questão do assédio. É a questão da gente achar que a gente tem que se vestir de um jeito e que o jeito que a gente se veste é determinante. É igual, por eu me vestir sempre assim, às vezes quando tinha festa, o pessoal falava, eu vou colocar funk, eu sei que você não gosta. Eu falei, oi? Quem te disse? Querido, vou rebolar aqui até o chão. Agora não, Fabiana, não é hora. Agora não. Mas, aí o pessoal falava, não, mas você gosta de rock, você se veste de preto. Eu falei, tá, e eu me limito a isso? Eu só posso gostar disso? Eu não posso dançar até o chão? Eu não posso dançar um forró? Eu não posso ir para uma balada eletrônica? Tipo, qual é o problema? Então a gente acaba colocando estereótipos nas outras pessoas e a gente nunca perguntou para elas se realmente funcionava dessa maneira, tá? Então, o que acontece? Eu vou colocar aí na tela para vocês. Como funciona? É normal a gente achar que as coisas são estranhas. Tudo bem. Realmente, quando a gente vê algo que foge do nosso dia a dia, a gente vai achar estranho. Tudo bem? Que é o que a gente chama de estranhamento. O problema é quando a gente entende que porque a gente achou estranho, isso é naturalmente estranho. E aí a gente passa pela ideia de que a gente precisa desnaturalizar esse olhar. É entender que o mundo não é natural. A gente construiu o mundo que a gente vive. Eu acho que um exemplo, que eu acho que vocês vão ouvir mais outras vezes quando eu der aula, porque eu sempre uso esse exemplo, né? Quando eu estava em sala de aula, que era falar que aqui no Brasil, quando a gente está numa sala de aula e a gente pergunta quantos de nós somos católicos, por exemplo, ou que acreditam em Deus, todo mundo levanta a mão. Só que se a gente estivesse fazendo essa mesma pergunta na Índia, provavelmente ninguém levantaria a mão. Porque lá, o catolicismo não é uma coisa estabelecida, né, como é aqui. Não estou dizendo que não existem católicos lá, como existem hindus aqui. Mas a questão é,
as coisas que a gente vive, elas também dependem de onde a gente está. Então a gente não pode achar que o que eu acho é uma verdade absoluta e é a natureza das coisas, porque elas talvez só seja a natureza das coisas aqui, né? Como dentro do próprio país, eu acho, né? Por exemplo, meu namorado tem família nordestina, e aí uma vez ele foi na minha casa, ele falou, onde você tem cominho, coentro? Eu falei, o quê? Nunca tive. Aí ele, como você nunca teve? Eu falei, meu amor, minha família é portuguesa, a gente usa sal, salsinha, cebola, e é isso que tem pra hoje. Ele, não, imagina, isso é impossível. Porque até dentro de um mesmo país, de uma mesma cidade, a gente tem pessoas que têm ideias completamente diferentes. E tá tudo bem. E é isso que a gente tem que entender, é começar a colocar na nossa cabeça de que o mundo não é totalmente natural, tá? Então, eu vou colocar aí para vocês umas perguntinhas na tela. É claro, se não der tempo de responder, fica como uma reflexão para vocês, tá? Então, eu vou dar aí 3 minutinhos para vocês darem uma pensada nisso, tá? Vamos lá, pessoal. Eu vou falar algumas respostas aqui e depois vou pedir para a professora Fabiana explicar um pouquinho mais, porque a Jess e outros estudantes não entenderam a pergunta, mas teve gente que entendeu. A minha xará Juliana disse para a primeira resposta, julgar, e para a segunda, perdão, para a primeira pergunta, julgar, e para a segunda pergunta, sim, mas é difícil. Explica melhor aí para eles, professora. Eu explico melhor a questão. Isso daí, na verdade, não é para vocês correrem e responderem, mas é para vocês também pararem e refletirem para vocês mesmos, tá? Então, qual o papel do senso comum na composição de um olhar naturalizado? Então, assim, qual é o papel que essas coisas que vocês mesmos colocaram de, mulher não sabe dirigir, homem não chora, e mulher nasceu para ter filho e casar... O que essas noções de senso comum fazem para a gente ter um olhar naturalizado, né? Qual é o papel dessas frases que a gente ouve a vida inteira na nossa ideia de que algumas coisas são naturais, né, e não são construídas? A segunda pergunta é se o movimento contrário é possível. Então, assim, será que essas mesmas frases que vocês colocaram também podem ajudar a gente a justamente ver e perceber que as coisas não são naturais? Que realmente a gente começar a tirar essa naturalização que a gente tem das coisas? E a terceira é como o olhar sociológico é construído a partir do conhecimento do senso comum. O olhar sociológico que a gente coloca é quando a gente olha para a sociedade
entende né, mais ou menos como ela funciona, porque é óbvio que não é assim que você... Gostei, São Paulo é desse jeito. É claro que existe todo um processo, né, para a gente estudar isso. Mas como esse olhar que a gente tem mais sociológico, desconstruído e pensando na sociedade, pode vir desse senso comum? Então, é mais para vocês pensarem como vocês podem pegar essas coisas do senso comum e trabalharem na vida de vocês, tá? Então, é mais uma reflexão, que por isso que eu falei, se não dá esse tempo, né, se você não conseguir escrever no chat, tudo bem. Porque é mais uma coisa para a gente pensar. Porque só para poder fechar isso, né, a Ju, na verdade, tem um comentário que a gente vai pegar da questão anterior, mas qual é a ideia? Quando a gente vive a nossa vida, é normal a gente achar coisas estranhas, a gente vê coisas que estão fora da nossa realidade e são estranhas. Esse é o processo de estranhamento, tá? E aí, quando a gente para nesse estranhamento, a gente fala, é estranho, é isso, é esquisito, não gosto e vida que segue. A gente acaba criando um preconceito sobre essas coisas. A gente começa a falar, esquisito, não gosto, né? Como, por exemplo, a gente tem muito preconceito aqui com a religião, por exemplo, da Umbanda e Candomblé, porque as pessoas não têm conhecimento, ouve alguém falando e estabelece que isso é o que a religião realmente significa. Então, isso acaba gerando preconceito. Agora, quando a gente olha algo estranho e fala, nossa, que esquisito isso, diferente, acho que eu vou descobrir o que é. E até pergunta para a pessoa, ou vai pesquisar depois, a gente começa a entender que as pessoas são diferentes, as culturas são diferentes. É legal a gente entender isso. Então, isso é o que a gente fala sobre desnaturalizar o olhar, é entender que nada é natural. Você é assim porque você nasceu no Brasil, nasceu no estado de São Paulo, né? Ou, por exemplo, se você não nasceu no estado de São Paulo, provavelmente você tem algumas coisas que a gente faz que são estranhas para você, que você fala, não era bem assim em casa, mas vida que segue. Então, essa é a ideia. O que a gente quer trazer para vocês é justamente a gente parar de olhar e falar, estranho, é esquisito, não quero saber, tenho preconceito e assim vai, tá? Aí, antes de fechar a aula, porque já está acabando o nosso tempo, eu só queria que a Ju lesse, né? Ainda sobre a questão anterior, colocaram o Ricardo, né? Colocaram uma questão muito legal. Crianças ou jovem não têm direito de opinar. Então, é mais uma aí que impõe na nossa sociedade. Então, crianças e jovens não têm direito a falar a palavra. A gente colocou isso como importante, porque quando a gente fala de vocês, muitas vezes as pessoas não dão espaço para que vocês opinem. É claro, existem certas coisas que nem eu posso opinar, porque é fora do meu conhecimento. O bom senso, né? É fora da minha alçada, né? Eu não posso dar opinião sobre algo que, pra mim, eu não sei o que é. Mas quando a gente fala, por exemplo, sobre vocês darem opinião na comunidade de vocês, na casa de vocês, claro, dados os limites, né? Porque vocês ainda têm pais ou responsáveis por vocês, então vocês também não podem sair a hora que quiserem, viverem a vida que quiserem, porque existe aí a questão de que vocês estão crescendo e vai chegar essa hora. Mas vocês não poderiam opinar sobre a escola de vocês ou sobre a comunidade ao redor de vocês? Por que não? Você mora lá, você passa por essas coisas. As nossas visões são diferentes, tá? Então, assim, lembrando, todo mundo pode opinar. Só que a gente tem que opinar sobre coisas que a gente tem conhecimento de causa. A gente só pode opinar sobre coisas que a gente conhece e que a gente vive. Quando a gente opina sobre a vida de outra pessoa, a gente está falando sobre algo que a gente não vive, a gente não conhece. Ou a gente ouviu em algum lugar, mas você não estava lá para saber se realmente era verdade. Então, existem certas coisas também que a gente só pode opinar de acordo com a maturidade. Eu mudei muito a minha cabeça do que eu era quando eu era adolescente para quem eu sou hoje. E eu espero que eu continue mudando de opinião e conhecendo coisas novas até eu ficar velhinha. Então, a gente também, às vezes, coloca muito essa questão de a gente tem que ter a última palavra, a verdade absoluta. Mas a gente pode participar. Mas, dadas as devidas proporções, tá? A gente vai agora meio que se despedir de vocês, infelizmente. Já, né? Já. A gente poderia, na verdade, ficar nessa conversa aqui a tarde inteira e seria apenas maravilhoso. Então, assim, eu agradeço muito pela participação de vocês. Isso é muito importante pra gente. E eu espero que eu possa contar com vocês nas outras aulas de sociologia que a gente tiver daqui pra frente, tá? Eu vou deixar aí no final só uma consideração final da aula.
Gostaria que vocês colocassem no chat o que vocês gostaram, o que vocês não gostaram, o que a gente pode mudar, né, e melhorar para as aulas daqui para frente. Então, muito obrigada por ter participado. Se cuidem. É um prazer imenso estar aqui com vocês e ter vocês aqui com a gente mata um pouquinho a saudade.